Mas a gente abre o programa de hoje, olha que pauta muito legal, ele está de volta, o neurocirurgião Dr. Fernando Gomes, bem-vindo, tudo bem? Você sabe que foi um sucesso aquele dia que você esteve aqui, foi o dia que a gente entrou ao vivo no YouTube, naquela primeira semana, bombou, então estamos felizes que você está de volta. Né? Excelente, Felizes. Carol, excelente. E para dizer, gente, que hoje ele veio falar de um negócio muito legal, por favor, fique à vontade. Muito obrigado. Eu já fiquei ali pensando, inclusive quando soube da pauta antes, né? Do feriado, ontem mesmo fiquei pensando, que coisa, o cérebro feminino é realmente diferente? A gente vai falar de sexto sentido, a gente vai falar daquela sensação ou daquela percepção que nós mulheres temos e que pode nos ajudar em vários momentos, não é isso, doutor? Exatamente, Carol. Muito obrigado, muito obrigado. A gente sabe que o cérebro realmente é o órgão mais importante do corpo humano e existem sim diferenças entre o cérebro do homem e da mulher, que pode traduzir, na verdade, uma vantagem para a mulher e também para o homem que sabe interpretar e entender a companheira que tem do lado. Pois é, a gente acha que isso, né, é um mito, mas tem alguma explicação, antes até de você nos ensinar, como é que a gente entende um pouco desse sexto sentido e até, claro, a gente se beneficia disso? Tem alguma explicação científica? Sim. Primeira coisa, Carol, o cérebro humano ele pesa cerca de 2% do peso corpóreo. Então, uma pessoa de aproximadamente 70 quilos tem um cérebro humano de mais ou menos 1,5 kg. Tá. Os homens, na média, têm o corpo maior do que as mulheres. Uhum. Então, consequentemente, o cérebro tende a ser um pouco maior, em termos de tamanho e volume. Mas não significa mais inteligência. Aliás, existem características diferentes internas do próprio órgão. Então, nós temos um hemisfério cerebral direito e um esquerdo, Tá. com propriedades específicas, mas com funções que se comunicam. Certo. E essa comunicação entre os hemisférios, principalmente através de uma substância que a gente chama de substância branca, que são as fibras que fazem essa conexão, principalmente através do corpo caloso, conferem, na verdade, para a mulher algumas características que podem ser traduzidas em habilidades inatas, como, por exemplo, a inteligência linguística, que é essa habilidade que você, enfim, exerce muito bem, a capacidade de se comunicar. A inteligência interpessoal, que é a capacidade de você entender mais ou menos como o outro se sente, como o outro, na verdade, deseja conduzir a vida e os problemas que existem ou não. Então, só daí você pode imaginar que, além dos 5 sentidos que nós já conhecemos muito bem, né, o olfato, o tato, o paladar, a visão e a audição, a gente também tem essa possibilidade de refinar um pouco mais e trazer informação para dentro do cérebro e lidar com ela de uma forma bem diferenciada. Então, é por isso que se chama sexto sentido. Mas, na verdade, é uma habilidade de interpretação, de uma intuição, de um sentimento, de uma emoção. Como é que a gente distingue tudo isso? É mais ou menos assim, Carol. A gente sabe que muito do nosso cérebro funciona com informações visuais, através de imagens. Tanto é que eu posso provar que quem teve um sonho essa noite vai lembrar muito bem que a questão da imagem, muitas vezes das cores, é muito mais importante e florida do que a própria informação auditiva. Então, tem pessoas que não escutam o som durante o sonho propriamente dito. O que eu quero dizer com isso? Essas informações visuais, quando a gente está consciente, por exemplo aqui, né? Você que está assistindo a gente em casa agora. Você traz essas informações para o plano consciente, mas o seu cérebro capta muito mais informação do que você imagina nesse mesmo instante. Apesar do seu foco estar aqui, esse nosso papo importantíssimo sobre o cérebro feminino e sobre a intuição, você está sentindo a temperatura ambiente, você consegue saber quem está próximo de você no ambiente aí em casa. Sim. Sabe o que eu quero dizer? Não precisa tocar ali o despertador ou o sininho ali do aplicativo trazendo uma mensagem. Você é capaz de pegar informações não conscientes. E isso acontece a todo momento e com muitas informações. E o que a gente faz com isso? Via de regra, a gente faz muito pouca coisa. Porque a gente trabalha muito com o concreto. Se eu tenho consciência, se eu estou com a razão, então isso faz sentido para mim. Quando você solta um pouco esse freio e essa limitação, você começa a trabalhar com essas informações que o seu cérebro capta a todo momento e te traz algumas informações. E aí a gente chama de intuição, a capacidade de antever um futuro. E muitas vezes a mulher, ela usa isso.
Muito Entendo mais do que a gente perfeitamente imagina. o que você está dizendo. Não, e é até interessante porque é claro que a gente pode aplicar, então, essa habilidade, né, em todos os campos da nossa vida. Então, agora eu estou trabalhando, eu consigo ter uma ideia do que eu posso prever ao vivo para que a gente não tenha X problema, né? Para que a coisa aconteça, enfim. E isso acontece muito, né, gente? Às vezes na culinária. Tem coisas que o público, obviamente, não percebe, essa é a ideia, que a gente consegue ter ali o jogo de cintura e fazer com que aquilo não apareça. Então, no trabalho, a gente pode usar, sim, essa intuição. E nessa parte também de relacionamento, porque eu acho que a questão do relacionamento hoje é tão importante e as pessoas estão tão afastadas cada vez mais, às vezes, né, morando junto, enfim, casados, mas afastados. Então, assim, como é que a gente coloca um pouco desse tempero, dessa intuição dentro do relacionamento? Vamos lá, Carol. Toda comunicação, ela acontece em 3 níveis. Tá. O que a gente mais acredita quando fala, olha, você está tendo um problema, tem uma DR, né, uma discussão dentro do relacionamento, converse. Ok, a informação ela vem através da linguagem, no caso a linguagem falada, ou escrita através de uma carta ou através de uma mensagem. Mas isso é só uma parte da comunicação, Tá. que muitas vezes, como eu falei, a nossa parte consciente do cérebro trabalha muito bem. Mas nós temos 2 outras, a própria postura e atitude corporal e a própria mímica facial. Por isso que, por exemplo, quando você pega um profissional bem gabaritado, um ator, ele consegue, entre aspas, enganar todo o público, demonstrando ser alguém que ele não é. Não só com o que ele fala, mas também da maneira que o seu rosto expressa as emoções e sentimentos. Aonde eu quero chegar com isso? A gente precisa ficar atento a todo momento a esses sinais indiretos. Então, muitas vezes a pessoa fala uma coisa ou se comunica de uma determinada maneira, mas está querendo dizer outra. Então, a intuição acaba sendo isso. Olha, ele falou para mim que não tem problema nenhum. Mas será que, no fundo, ele falou isso sinceramente? Ou ele ficou, naquele momento, acuado e já entendendo que se posicionasse, isso poderia gerar um desconforto naquela situação. Entendi. Aí o tempo passa e fala, puxa vida, fulano, mas você nunca falou isso para mim? Talvez não tenha falado da forma aberta. Né? Utilizando essa comunicação. Mas se você utilizasse a sua intuição, perceberia que talvez aquilo fosse o motivo para uma conversa um pouco mais profunda. Talvez ali tivesse alguma coisa, ouvindo um pouquinho dessa intuição. Doutor Fernando, vou lá e já volto. Já tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. A gente tem imagens para mostrar. Inclusive, você trouxe o cérebro, legal para a gente entender também essa questão fisiológica. E vamos usar mais o nosso sexto sentido, né? Tô gostando disso, né? Tem uma pergunta para o doutor Fernando. Já que a gente está comentando essa questão da intuição e você falou das formas de comunicação, né? Do olhar, da postura, da voz, do sorriso. Qual é aquela que dificilmente a gente vai conseguir enganar? Posso falar? Pode. Essa é a grande resposta, a grande dica para todo mundo. A comunicação facial. É a facial, É a facial, porque ela é a mais inata que nós temos. Tá. Se a gente pegar a época do Homem da Caverna, por exemplo, imagine uma situação onde faltava comida, pouca comida, escassez de comida. E de repente uma pessoa lá longe identificava a comida e fazia aquela cara de felicidade. Isso já era um motivo para que, na verdade, todo o bando pudesse ir em encontro a uma determinada necessidade. Entendi. Ou então, alguém que encontrasse comida, de repente, notasse que ela estava estragada e faria aquela cara, por exemplo, de nojo, de repulsa. Porque existe um código, né, com cada tipo de mímica facial e o que a gente quer dizer. Isso já bastava, até evitava a briga. Ninguém queria brigar por um alimento podre, por exemplo. Entendi. Não precisava nem de outra comunicação. Sim, então é uma comunicação que traz direto informações de uma coisa que a gente chama de sistema límbico, que é a parte emocional do cérebro. Por isso que tem aquela dica, sabe? De repente você não está muito bem, você colocar um sorriso no rosto, você faz uma comunicação de vai e vem com o seu próprio cérebro, e isso pode favorecer você entrar num estado de espírito um pouquinho melhor do que o que você se encontra. Não é rir de bobo, entende? Entendi. Mas existe essa leitura, porque a mímica facial, da mesma maneira que você pode produzir ela quase que inconscientemente, ela também traz um feedback para dentro do próprio cérebro. Mas, ao mesmo tempo, como somos seres humanos e a gente tem toda essa questão emocional, né, envolvida nas nosso comportamento como um todo, tem dias que a gente não está bem, mas que muitas vezes algumas carreiras, algumas profissões
não podem estar, né, com aquilo exposto. Você como médico, quando você está num centro cirúrgico, embora você esteja às vezes num dia que não tá tão bem, você não pode se apresentar para um paciente, não é verdade? Dessa forma, eu aqui, quando eu não estou bem, eu não posso não estar sorrindo. Então eu quero que você me fale a respeito disso. Daqui a pouquinho eu vou botar perguntinha do público. Vamos lá, quem escreveu pra gente na tela? Obrigada, Darkley. Eu vou pedir para vocês colocarem maiorzinho aqui para mim, meninos. Obrigada. Eu ouvi que a glândula pineal tem papel importante na intuição e que há cristais de apatita na glândula que seriam os responsáveis pela intuição. O que o doutor diria sobre isso? Olha, interessante. Uma parte aí, então científica. É um papo científico e esotérico ao mesmo tempo. Né? A glândula pineal é uma glândula profunda dentro do cérebro que tem a principal função a produção de um hormônio chamado melatonina, que durante o período da noite faz com que a gente entre num processo de relaxamento e possamos então embarcar num sono reparador. É mais ou menos isso. Só que muitos autores, inclusive cientistas e pessoas da antiguidade, já fizeram essa associação de uma possibilidade, sem existir uma prova de fato científica concreta, de que, existindo sim esses cristais, eles poderiam entrar em ressonância. Aqui uma explicação possível. A gente está falando que isso aconteça. E desta maneira, então, criar ondas eletromagnéticas que se comunicaria com outro cérebro. Aqui eu estaria explicando uma espécie de telepatia, né? Fisicamente falando. Então, assim, existe sim todo um olhar romântico em relação a essa glândula. De qualquer maneira, quer seja na glândula pineal, no lobo frontal, no córtex pré-frontal ou então até em outras estruturas, quando nós pegamos as informações que nós temos adquiridas no cérebro fora do plano consciente, é possível sim conseguirmos descobrir coisas, entender coisas que racionalmente não fazem sentido para a gente. Então, até mesmo essa questão da própria intuição, ela envolve não só um ponto específico do cérebro potencialmente, mas ele como um todo. Talvez a glândula pineal tenha aí um papel importantíssimo. Tem pacientes que nós já operamos com tumor dessa região, crianças mesmo, retiramos e muito pouca coisa aconteceu do ponto de vista neuropsicológico. Mas, na verdade, a ciência sempre está progredindo e a gente tem que ter a cabeça aberta para estudar e ouvir novas ideias. Não para nunca, né, gente? A gente tem que entender agora. Doutor, fala um pouquinho dessa questão que a gente... Claro, eu estou falando aí de uma pessoa acabando, vamos pensar assim, sendo profissional. Você tem que ser profissional, certo? Então, a gente vai atuar. Essa é uma parte da nossa vida, né? Que é da nossa carreira, que é do nosso profissional. Só que tem algumas estratégias, então, para a gente conseguir fazer com que dias que às vezes a gente não está bem, essa linguagem, como você comentou, né, que é como a gente coloca um sorriso, o olhar e tal, a gente consiga disfarçar algumas coisas e mantermos ali o foco no que naquele momento é importante, que é o momento do trabalho. Se a gente consegue, Carol, criar para o cérebro a sensação e a percepção de que tudo tem começo, meio e fim, inclusive o trabalho no decorrer de um período do dia, você consegue com mais facilidade lidar com essa situação. Nem sempre é simples, porque se você tem um pensamento reentrante, eu digo de uma pessoa que tem um problema grave de saúde, um parente doente, alguém que morreu, uma dívida muito grande, sabe, uma grande tristeza, é muito difícil você conseguir suplantar isso, né? Impossível não é, mas é muito difícil. Então, qual que é a dica principal? É você entender que naquele dia você vai começar o trabalho em um determinado momento e tem um período para você acabar. Quando você vai conversando dessa maneira com o cérebro, você cria um mecanismo de fôlego para que você possa, durante aquele período, ser simpático com as pessoas, tenta passar uma coisa boa, diferente do que você está experimentando. Às vezes é muito difícil. Tanto é que pessoas que precisam constantemente lidar com isso, eu falo de até indivíduos, como você falou, médicos, profissionais da área da saúde, grandes comunicadores, professores, policiais, bombeiros, enfermeiras, enfim, que precisa, gente que trabalha no banco, né, que precisa lidar com o público, que muitas vezes tem um problema, tem uma demanda. Se você já tem uma tendência ou uma situação que te favorece entrar no esgotamento mental, isso pode representar a gota d'água. Por isso que essas profissões, elas favorecem que o indivíduo que não consiga equilibrar a sua vida no dia a dia entre, por exemplo, num processo de exaustão mental e do burnout. Você imagina todo dia você ter que comunicar aqui e com um baita de um problemão. Puxa, vai chegar uma hora que o seu cérebro vai falar, para, você está
me usando ao extremo. Eu preciso de um tempo para parar. E aí entra aquela falência que a gente já sabe que seria síndrome de burnout, com todos os seus comemorativos, que muito se assemelha a uma depressão que precisa ser diagnosticada e tratada adequadamente. Muito bom. Tem perguntinhas do público. Olha, estamos aprendendo muito, hein, gente? Tem que, ó, isso aqui é para sempre, é para vida. Obrigada, Sara. Um beijo para você. Eu tenho o sexto sentido. Ninguém me engana. Sarinha, gostei disso, hein? Mas sim, vamos responder a Sarinha, porque ela tem certeza que ela tem lá o sexto sentido. E eu acho que, como o doutor já explicou, sim, nós temos. Então não é fake, é verdade. Só que para a gente entender um pouco mais, e até na ação, como a gente reage quando a gente tem a sensação, né? Então ela diz, eu tenho o sexto sentido, ninguém me engana, mas às vezes não consigo acreditar e acaba agindo errado. Como agir nessa situação? É aquele famoso, escuta seu coração. Sim. Olha só, a Carol tem até uma foto simpática ali, mostrando que ela é bem investigativa, né? É dela, né, a Sara? Fora, isso é e é uma grande telespectadora, está com a gente há muitos anos, sempre manda perguntinha. Um beijo para a Sara. Ela já está dando aqui para a gente uma dica, Carol, de como turbinar e estimular a nossa própria intuição. Então, sempre que vem aquele sexto sentido, aquela vozinha interior, porque é assim que a intuição se manifesta, né? Sabe, você entra no ambiente e fala, não sei porquê, a energia aqui não tá legal. Né? Mas o que aconteceu exatamente? Não sei. Alguém te xingou? Alguém falou alguma coisa errada para você? Não, mas o santo não bateu, não tem essa expressão? Tem. É a sua intuição conversando com você. São elementos que muitas vezes não são palpáveis do ponto de vista consciente, mais uma vez eu falo isso, mas que estão te trazendo essa informação. A dica, aquilo foi realmente evidente? Anota. Faça o que, se não for perigoso, é claro, faça aquilo que sua intuição pede para fazer e verifique o desfecho. Depois você vai aprendendo a entender o que é, porque assim, tudo pode ser uma graça e uma desgraça, né? Sim. A pessoa também que fica tudo pensando só na intuição, acaba deixando de lado a razão, o bom senso e pode quebrar a cara. Sem dúvida. Mas com coisas que são mais simples e que não vão trazer um grande problema, utilize isso. Olha, eu vou te falar, tem uma dica para os rapazes que estão escutando a gente. Eu, particularmente, minha mulher falou alguma coisa, Larissa falou alguma coisa, eu fico atento. Por quê? A gente sabe que a mulher tem uma intuição favorecida. Então, enfim, por que não escutar essa vozinha que de repente não está vindo de mim, mas que tem uma informação importante que pode entrar na composição no momento de tomar uma decisão. Então, assim, a Sara falou pra gente algo que pode ser utilizado até mesmo para você treinar a sua intuição, você que está escutando a gente aqui agora. E vocês já devem ter ouvido que a gente tem o hábito, né, depois que a gente é mãe e tal, que parece que para os filhos funciona bastante esse sentimento materno, esse amor, né? Esse amor excessivo. E a gente sempre fala, mãe não erra. Escuta a mãe que mãe não erra. Tem relação isso, essa questão, até agora falando um pouquinho de uma coisa que a gente também não consegue palpar, mas que a gente sente que é a questão do amor, que é a questão de querer o bem. Sim, e ainda por cima, né? Você imagina que uma criança que foi gerada dentro do seu próprio corpo, ou então mesmo que seja um filho adotivo, que você olha com um olhar amoroso, porque amor, Carol, amor é atenção, um olhar atento a todo momento. Então, elementos são sempre, na verdade, digeridos pelo seu cérebro, trazendo muita informação importante. Na hora de você ter o que a gente chama de um palpite, porque a intuição às vezes vem assim, é um palpite, olha, por ali não vai dar certo, meu filho, esse trabalho talvez não seja muito legal, esse ambiente talvez não seja muito bom de você ir, você está acertando, porque você já conhece muito mais do que, às vezes, a própria pessoa, o próprio filho, o seu comportamento, o que faz bem, o que não faz bem, o que faz sentido e significado para aquela pessoa. Então vai além só da questão do amor. Tem uma questão realmente científica, ou tem uma questão comportamental e já de maturidade que nós atingimos, Sim. que também está ali com esse olhar. A gente acha que muitas vezes é ouvir o coração e uma intuição, mas tem algo a mais envolvido, né? Sim, então é um pouquinho das duas coisas, né? Mas assim, a gente não pode ficar surdo, entre aspas, para essa vozinha interior chamada intuição. E ó, escutem as mamães, que as mamães não erram. Adoro essa frase. Tem perguntinha, Glaucia? Daqui a pouquinho a gente vai para a parada, né, na TV e continuamos no YouTube. Vocês não vão perder, doutor Fernando continua com a gente. Olha lá. Cris, obrigado, um beijo. O fato de pensar muito em alguém que não nos falamos mais, é algum tipo de intuição da pessoa também estar pensando em você? Ai, que pergunta bonita. Olha só, mais uma chance, né, Carol, da gente testar essa informação. Se isso acontece, de alguma maneira, do ponto de vista neuropsicológico, eu posso dizer para você que algum elemento do seu dia
ou até mesmo que foi despertado durante o sono, fez com que alguma memória particular daquela pessoa fosse trazido à tona. Tá. E pode ser qualquer coisa, Carol. De repente, aquilo que eu te disse, a umidade, o tempo do dia e a forma que a luz brilhou no capô do seu carro. Acabou. De repente, num dia que você teve uma experiência muito bacana com uma pessoa, ou teve uma conversa muito relevante, aquele elemento físico aconteceu. Aí, de repente, por uma coincidência, aquilo acontece de novo, num contexto que não tem absolutamente nada a ver. Dançou, o seu cérebro vai fazer você lembrar de elementos importantes que tiveram também aquela experiência. E pode ser que, por conta disso, você então lembre da pessoa. Agora, para saber se a pessoa está pensando ou não, por que não pegar e seguir a sua intuição e entrar em contato com a pessoa? Hoje em dia é tão fácil, né, Carol? É isso. A gente consegue falar com qualquer pessoa do globo de uma forma muito fácil. E aí, de repente, a pessoa pode dizer, né? Tava pensando em você? É aquele famoso que a frase, ai, não morre mais, não é? Exatamente. É meio isso, né? Isso acontece com frequência. Acho que a gente tem que dar, assim, valor e ouvidos aí quando a gente tem uma sensação como essa. E até um sonho. Hoje já teve gente sonhando comigo aqui. Sonho interessante, hein, Glaucia? Hein, Mar? Tô contando que teve gente que sonhou comigo hoje, a cara dela. Sonho interessante, sonho especial. Não vou contar, não. Vou guardar um segredinho. Dá tempo de mais uma? Ah, vamos colocar essa imagem na tela que o doutor separou pra gente, que é mais ou menos aquilo que a gente já estava dizendo. Explica um pouquinho, vamos lá. Bom, vamos lá. O cérebro, ele tem diversas habilidades e capacidades, mas o cérebro feminino, em especial, tem essas características que são inatas de serem mais fáceis de serem exploradas e vivenciadas. Como eu disse para você, inteligência interpessoal, então aquele jeito, sabe, Carol, de você, de repente, sacar uma pessoa sem conversar demais. É lógico que você pode errar, sim, mas existem elementos que são intuitivos, que são favorecidos na manifestação dessa inteligência. A própria linguagem, na hora de comunicar, geralmente a mulher consegue se comunicar de uma forma muito mais ampla e intensa do que o próprio homem. Tá. Veja. Não estou puxando sardinha para o lado da mulher e falando que os homens não conseguem se comunicar. Mas na intimidade do indivíduo, na hora de entender a emoção, o sentimento, de passar uma informação, geralmente é passado de uma forma mais branda e mais eficiente pelo gênero feminino. E o sexto sentido, né? A intuição, e sem deixar de falar de uma outra característica que também é inata, que também pode gerar problemas, mas muita facilidade, que é a habilidade das múltiplas tarefas simultâneas. Eu vou dessa parte aí das múltiplas tarefas é o assunto que eu vou puxar, mas a gente vai ter aquela paradinha, doutor. É claro que todo mundo vai continuar com a gente. Deixa eu agradecer o doutor neste primeiro momento, @doutor_Fernando Neuro, @doutor_Fernando Neuro, tem um telefone para vocês da clínica, 3825-2444, 3825-2444. Deixa eu chamar todo mundo então agora, a gente vai ter essa paradinha para o horário eleitoral gratuito. E você já sabe que a gente continua com esse conteúdo, né, exclusivo no nosso YouTube. Então, quem está na TV, vamos migrar para o YouTube, youtube.com/vocêbonita, que está sendo um verdadeiro sucesso. Eu espero todo mundo, então, no nosso YouTube, youtube.com/vocêbonita.